Talvez você nunca pensou nesta pergunta, mas aqui vai para você pensar nela, porque ela é uma pergunta muito importante. Porque ela diz respeito a você e a sua vida muito depois da sua morte também. A pergunta é: a quem interessa que as pessoas não creiam em Deus? A quem interessa isso? Você vê hoje no mundo um movimento para erradicar Deus da sociedade. Um movimento para ridicularizar a fé, especialmente a fé cristã, curiosamente, não as outras fés, mas a fé cristã especificamente. Há um trabalho, parece unido, organizado, orquestrado, da mídia especialmente e da sociedade em geral, para tirar Deus da vida das pessoas. Aqui, numa escola no interior de São Paulo, por exemplo, uma escola emitiu uma ordem aos professores para não falarem absolutamente nada que remeta a Deus em sala de aula, nem um Deus te abençoe. Os professores não podem falar para os alunos, por exemplo, no final da aula, no final do dia, vão com Deus ou Deus te abençoe, não podem. Ou seja, há um esforço para remover Deus da vida das pessoas. Então a pergunta é pertinente. A quem interessa que as pessoas não creiam em Deus? Vamos avaliar aqui. Obviamente, a primeira pessoa interessada é o diabo. O diabo, o arqui-inimigo de Deus, naturalmente não quer que as pessoas creiam nele. Aliás, ele trabalha para que as pessoas pensem que nem Deus nem o diabo existem. Porque assim, se elas pensarem que Deus não existe, elas não vão respeitar a Deus. Se elas pensarem que o diabo não existe, elas não vão temer o diabo. Então, a ele interessa que as pessoas vivam assim, descrentes de Deus e dele, porque assim ele fica livre para trabalhar. Então, ele é o maior interessado e sabendo que as pessoas, porém, por natureza, querem crer em Deus, porque Deus colocou no coração do homem a eternidade, todo ser humano clama por algo mais, todo ser humano, em algum momento da sua vida, pergunta: será que a vida é só isso? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Será que é isso? Se é só isso aqui, se a gente só vive aqui essa vida, depois morre, acabou tudo, qual o sentido dessa vida? Qual o sentido das coisas? Ou seja, o ser humano tem sempre essas perguntas dentro de si, porque o próprio Deus colocou dentro dele esta sede por conhecer o seu Criador. Sabendo dessa sede, então o que o diabo faz? Ele substitui a crença em Deus, o verdadeiro Deus, por falsos deuses. E o que é um falso Deus? Qualquer coisa que a pessoa idolatra ou coloca em primeiro lugar na sua vida. Então, o diabo promove isso, essa forma de idolatria. Recentemente, nós conhecemos o caso de uma jovem adolescente, que está nos seus inícios, né, no seu princípio da fé. Está começando agora a conhecer a Deus, vir à igreja, querendo saber mais sobre Deus e etc. Só que ela falou de uma dificuldade, a maior dificuldade que ela tem. Qual é a maior dificuldade? Ela deixar de ser fã de uma certa banda musical que ela é fanática a respeito. Aliás, a palavra fã, para quem não sabe, vem de fanático. Só aí já a pessoa deveria parar e pensar um pouquinho, porque um fanático naturalmente é quem não pensa, né? É totalmente levado pela paixão e suspende o raciocínio. Seja qualquer tipo de fanatismo, inclusive o religioso, é algo que não tem nenhuma raiz em Deus. Então ela disse: eu quero me apegar com Deus, mas eu não consigo deixar essa banda. Eu gosto muito, 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 muito da cantora dessa banda e eu tenho tudo deles e eu sigo e tal. Ou seja, ela idolatra, ela tem essa banda como seu ídolo, o seu deusinho no lugar de Deus, a ponto de ela não conseguir desenvolver a fé dela em Deus por causa da banda musical.
Mas não é só ela, alguém vai dizer: "Ah, isso é adolescente". Não, não é coisa de adolescente só não. O ser humano, ele tem uma grande facilidade, e ainda ajudado pelo diabo, de criar deuses para si. Eu poderia falar aqui do fanático do time de futebol, que idolatra o seu time de futebol, que segue tudo do time, que briga pelo time, que mata pelo time, que morre pelo time, enfim, que deixa a esposa, os filhos, que deixa o trabalho, faz tudo pelo time. Poderia falar da idolatria do futebol, eu poderia falar das religiões falsas que nada têm a ver com Deus, que as pessoas desenvolvem, crença nas estrelas, crença nas pedras, crença no sol, crença no mar, crença, enfim, em qualquer coisa que se passe por algum tipo de místico, as pessoas abraçam. Inclusive, o diabo deve ter muito orgulho daquele jargão que ele criou. Todos os caminhos levam a Deus, não é? Não é tão bonito falar isso? Pessoa que normalmente quer mostrar como ela respeita todas as religiões, então ela vem com essa: "Não, mas eu respeito, todos os caminhos levam a Deus". Mentira. Isso é mentira das religiões, sobre religiões, e é mentira sobre outras coisas. Eu só conheço um caminho que leva aqui de São Paulo lá para o Rio de Janeiro. É o caminho que vai levar, é a minha reta até lá. Não tem, se eu pegar a outra estrada que vai me levar para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, eu não vou chegar no Rio de Janeiro. Então não adianta falar todos os caminhos levam a Deus. Isso não faz sentido algum, isso não faz lógica nenhuma, e muito menos na fé. Jesus disse: "Eu sou o caminho". Então não tem outro caminho. Ele é o caminho, não um dos caminhos. Então, o diabo vai criando esses ídolos, esses deuses, para quê? Para consumir toda a atenção da pessoa. Porque o ídolo é aquele que ocupa normalmente o primeiro lugar no coração, na alma da pessoa, na mente dela. É o primeiro. Então, o ídolo ali em primeiro lugar da vida da pessoa, ele passa a consumir a atenção dela, o tempo dela, as energias, dinheiro, esforços, todo o propósito da vida da pessoa passa a rodear o centro dela, que é aquele ídolo, seja ele o que for. Pode ser um ídolo religioso ou um ídolo dessa vida. Para muita gente é o dinheiro e etc, etc. Então, o ídolo não quer deixar de ser o primeiro na sua vida. Os deuses deste mundo querem a sua total devoção, a sua total atenção. Porque, é claro, se você dedica a sua vida para mim, suponhamos que eu seja um ídolo, né? Suponhamos que eu fosse um ídolo. Se você dedica a sua vida, sua atenção, suas energias, seu dinheiro, seu tempo, suas palavras, você dedica toda a sua vida para mim, você me exalta. Você me coloca lá em cima. Eu tenho interesse nisso, se eu fosse um ídolo. Se eu fosse uma pessoa egoísta, eh, querendo crescer em cima de outras pessoas, eu queria que você me idolatrasse. E tem muita gente que trabalha aí para que seja idolatrado, inclusive líder religioso. Ora, então você tem que despertar para essa ação que está acontecendo, controlando talvez a sua vida, seus pensamentos, suas atitudes. A quem interessa que você não creia em Deus? Hoje nós vemos governos, por exemplo, que têm certas ideologias que querem tomar o lugar de Deus, que não têm o interesse que as pessoas creiam em Deus. Você vê, porque desde sempre, desde o início, a igreja sempre foi perseguida por autoridades governamentais. Desde lá, o Império Romano, desde as autoridades judaicas que orquestraram, que mancomunaram para crucificar Jesus. Desde sempre, governos, muitos governos, certas ideologias de governos, têm tido na igreja uma inimiga. Por quê? Qual o medo dos governos? Eles têm medo de que os cristãos não vão se submeter ao líder do governo. Porque o cristão, ele já elegeu um rei para si. Não foi essa a acusação contra Jesus lá na cruz? Rei dos judeus? Não foi essa? Pilatos não perguntou para ele assim: é verdade que você é o rei dos judeus? Quer dizer, jogaram essa acusação em Jesus como se o reino dele fosse desse mundo. E ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Um governo pensar que a igreja é inimiga, que a igreja quer o poder deste mundo, só se não for uma igreja de Deus.
uma igreja de Deus. Mas a igreja de Deus sabe que o seu poder, o seu reino não é deste mundo. Ora, então, muitos governos você vê banindo igrejas, mas tolerando o crime. Você vê governos fechando ou impedindo que igrejas sejam abertas, mas abrindo clínicas para as pessoas se drogarem. Você vê governos prendendo pastores, mas deixando bandidos soltos. Você vê governos proibindo a divulgação do evangelho na TV e no rádio, mas promovendo até mesmo conteúdos midiáticos que são promiscuidade, que destroem a família, que destroem a sociedade, a fábrica da sociedade por causa dos seus valores anticristãos e antifamília. Você vê, então, muitos interessados em que você não creia em Deus. Mas você tem que saber uma coisa. Uma coisa. Você escolhe em quem você crê. Você escolhe quem vai ocupar o primeiro lugar da sua vida. E Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. A palavra dele é claríssima. Há uma luta muito grande para roubar a sua fé em Deus. Mas a sua fé é sua escolha e de mais ninguém. Não se esqueça disso. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!